Olá, meu amigo, minha amiga, você que está sintonizado conosco na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, e o canal 55, que é o nosso canal analógico. É uma grande satisfação te encontrar de novo no programa Empreender Tecnologias, e hoje nós vamos fazer aquela viagem até as fronteiras do conhecimento. Nós vamos falar sobre consultoria ambiental. Para tratar sobre esse tema conosco, eu estou recebendo aqui no LABIM, o Laboratório dos Cursos de Comunicação da Unifev, o Luiz Gustavo Galo Vilela. Ele que é geólogo formado pela Universidade de São Paulo, a USP, auditor ambiental, ex-secretário do Meio Ambiente de Votuporanga, gestor ambiental da SAEV e atualmente consultor ambiental na empresa LHG, Ambiental, Projetos e Consultoria. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado por responder ao nosso convite. Prazer estar aqui, Ramon, aqui com você na TVU, e nesse programa que eu sou telespectador assíduo. Legal. E estamos aqui para conversar aí sobre esse assunto tão importante. É um tema da atualidade, né? A gente percebe que falar de ambiente hoje, de meio ambiente, é extremamente importante, porque eu acho que a gente tem uma dívida histórica com o meio ambiente, né? De erros e acertos ao longo da trajetória aí do desenvolvimento humano. E começando por aí, Gustavo, conta um pouco para a gente sobre a sua formação educacional e sobre a sua experiência profissional pregressa. Ok, bom, eu sou de Votuporanga, nasci aqui, né, estudei aqui toda meu colegial, né, e a escola, o ensino fundamental hoje, né, e médio, para saber os nomes atuais. E fui fazer faculdade em São Paulo, na USP, Geologia, me formei em 1996, fiz um mestrado também lá na USP, em Ciências Geológicas e Ambientais. O início da minha vida profissional não foi com a parte ambiental, a geologia é um curso muito amplo, então eu comecei a trabalhar com geologia de engenharia. Então, em grandes obras, trabalhei no metrô de São Paulo, em túneis, grandes hidrelétricas, avenidas, quase todo tipo de obra civil, né? Sim. E onde o geólogo tem uma aplicação muito importante, principalmente nas partes iniciais da obra e projeto, né? E depois desse começo, uns 5, 6 anos, eu migrei aí para a área ambiental, 2002, 2003, que estava realmente crescendo muito, essas consultorias ambientais surgindo, em São Paulo principalmente, mas no Brasil todo também. Então comecei a trabalhar na parte ambiental. Eu tinha uma empresa em São Paulo, que é uma empresa que existe até hoje, cresceu muito. Hoje ela é uma empresa grande lá em São Paulo, eu tenho até orgulho disso. E nesse início aí, a gente trabalhava mais exclusivamente com áreas degradadas, áreas contaminadas, o que faço até hoje também, né, remediação, diagnóstico de áreas contaminadas. Aí eu já estava há 20 anos em São Paulo, o prefeito Júnior Marão foi eleito, meu amigo, sabe da minha carreira e tudo que eu fiz na parte ambiental, me convidou, me contou da história da SAEV, o que ele pretendia com a área ambiental em Votuporanga. Na verdade, ele teve uma excelente ideia e realmente de trazer o meio ambiente para a SAEV, para a autarquia. E eu gostei muito do projeto, eu já tinha uma certa ideia de voltar, de sair de São Paulo. Então eu apostei aí, foi uma aposta certa. Aí fiquei os 8 anos com o Júnior Marão, em sua gestão, na área pública, nunca tinha atuado na área pública. Sim. Sempre eram meus clientes, né? Mas sim, depois... E então fiquei esses 8 anos aí, que foi excelente, aí na SAEV Ambiental, e me deu uma experiência assim, com outras coisas que eu não tinha trabalhado, a área aí que enfoca uma cidade, né, uma gestão municipal, uma gestão ambiental municipal, e conheci muita gente, então foi muito bom. E aí desde 2016, né, aí com a saída do Juninho, eu estou aí na consultoria ambiental, né, ainda trabalho com muitas cidades, ajudo na gestão ambiental e municipal de várias cidades aqui da região, e também atuo
A minha empresa atua com resíduos sólidos, na parte de resíduos sólidos, em todas as áreas que ela abrange, e também energias renováveis, principalmente projetos de energia solar. Então, acho que isso é o resumo aí, Ramon. Muito bacana. Bom, o que é uma consultoria ambiental e em que condições as organizações devem recorrer a ela? Bom, como eu disse, acho que no início dos anos 2000, claro que a gente já tinha a consultoria ambiental antes no Brasil, mas no começo dos anos 2000, isso eclodiu, estourou no país. Como você disse, com o avanço, com o Brasil avançando economicamente, e empresas estrangeiras, principalmente isso, empresas estrangeiras vindo para o Brasil com uma intensidade maior, elas que trouxeram essa cultura, principalmente da consultoria ambiental. Então, a parte ambiental que cresceu de início foi essa parte de pesquisa e remediação de áreas. Então, só para te dar um exemplo, indústrias, né, que, por exemplo, tem um êxodo de indústrias de São Paulo, saindo de São Paulo. Sim. Então, deixam aqueles terrenos enormes, que vêm outras empresas, por exemplo, de construção civil, que querem fazer prédio, casa, mas são áreas que podem ter problemas ambientais. Então, isso foi um boom na Grande São Paulo, e aí se alastrou para o Brasil. Então, esse foi o início. Então, a consultoria ambiental, ela, até eu brinco, que falo, não, se não existisse consultoria ambiental, é que o nosso mundo estava tudo equilibrado, né? Não teria problema, não precisaria, mas não é o que acontece. Então, a consultoria ambiental ajuda na gestão tanto pública como privada. Sim. Então, você, muitas vezes, na sua atividade, você pode gerar algum tipo de problema ao meio ambiente, seja para instalar essa atividade, seja para operar essa atividade, ela sempre tem um impacto, que a gente fala, né? Claro. Por menor ou maior, ela gera um impacto ambiental. Então, as consultorias, elas atuam aí para quantificar esse impacto, identificar, quantificar o impacto e trazer ações para mitigar e minimizar esse impacto ambiental. Então, acho que esse é o grande... e realmente as consultorias hoje são, assim, anexadas às empresas, tanto de indústrias, comércio, serviços, área pública, então elas atuam em todos os segmentos. Muito bacana. Bom, Gustavo, ao longo do desenvolvimento econômico empresarial, principalmente desse período de revolução industrial, sim, foram cometidos muitos equívocos ambientais em todo o mundo? Não sei se a palavra é equívoco, né? Mas a cultura a parte tecnológica não tão avançada e a cultura de cada momento realmente trouxe heranças que hoje, com o avanço aí das tecnologias e principalmente do conhecimento, a gente realmente a gente sabe que cometeu alguns erros no passado. Mas erros que naquele período não pareciam ser erros, né? Eu cito sempre, por exemplo, o governo brasileiro incentivava o plantio em áreas de APP, que hoje a gente chama áreas de APP, que é a área de preservação permanente. O Provárzea das décadas de 70, se não me engano, falou, não, vamos plantar na várzea. A várzea é APP. Hoje a gente sabe que é prejudicial fazer isso, mas o conhecimento foi passando, a tecnologia foi crescendo, e eu dei um exemplo, mas nós temos diversos exemplos. Mas a gente realmente, assim, tem coisas que a gente vê que era praxe da época, a própria órgão ambiental, os órgãos ambientais estaduais principalmente, né, que começaram aí na década de 70, 80 também, falavam, não, pode fazer um buraco no chão e pôr o seu efluente ali mesmo, que ele infiltra no solo e está tudo certo. Hoje a gente sabe que isso é que gera uma contaminação, mas o próprio órgão ambiental falava para fazer isso, né? Então, realmente e hoje a gente está remediando grande parte desses erros, vamos chamar desses equívocos, que a gente, com a informação cada vez mais apurada e acurada, né, a gente sabe que, por isso que também essas consultorias floresceram e cresceram tanto, né? Será que está sendo possível equilibrar
desenvolvimento econômico, crescimento de produção, de PIB, com a gestão ambiental correta? Com certeza, Ramon. A palavra sustentabilidade, que no início era meio que moda usar, e a maioria nem sabia, fala, não, a minha empresa é sustentável, mas não sabia direito o que era aquilo. Hoje é uma prática, né? Não só no Brasil, como né, não só no mundo, ele já tem isso, a Europa principalmente, ela tem essa ideia desde a década também de 70, 80. Né? Só para dar um exemplo, a coleta seletiva de recicláveis, na Alemanha começou em 1970 e pouco, 73, 70, e o Brasil está começando agora. Né? Mas, então, a sustentabilidade, que é justamente isso, você crescer economicamente, tentando preservar os recursos naturais e também com a parte social envolvida, né? Esse tripé que é a sustentabilidade. Se hoje as empresas, né, principalmente, não só o setor privado como o público, não fizerem isso, não vão conseguir avançar, porque até financiamentos estão atrelados à sustentabilidade, você conseguir por exemplo, uma prefeitura, para conseguir financiamentos na área ambiental, ela tem que ter uma série de quesitos de sustentabilidade implantados, ou em implantação, senão ele não consegue. As empresas, mesma coisa. Hoje você tem, dentro das empresas, os departamentos aí de sustentabilidade, que eles barram um projeto grande, se for o caso. Né? Se esse projeto for trazer mais prejuízo do que benefício às gerações futuras, as empresas sérias, né, elas interrompem o projeto. Então, hoje, o que era uma moda virou uma prática. Né? E até nas nossas casas. Eu citei da coleta seletiva. Hoje, Votuporanga é uma cidade abençoada, graças a Deus. Ela tem uma ideia ambiental muito aguçada e a gente conseguiu também estimular isso nos 8 anos do Juninho, e o dado continua com isso, graças a Deus. É disso, de separar materiais, de usar água racionalmente, essa série de coisas que tudo isso traduz em sustentabilidade. Né? Então, a gente não vive sem isso. Em parte, o que influenciou essa mudança comportamental também foi a legislação? Muito, né? Porque o Brasil, engraçado, ele tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Tanto que os empreendedores vêm do exterior, e temos muito, eu atendo alguns, eles ficam loucos, assim, mas como? Esse licenciamento ambiental tão extenso, estão pedindo tanta coisa, mas essa atividade não precisa. Então, nossa legislação ela é rígida, às vezes um pouco exageradamente em alguns campos, e nós conseguimos incorporar algumas legislações europeias, principalmente, de muita boa qualidade. Cito, por exemplo, a de resíduos sólidos brasileira, que de 2010, que tem base com a alemã, e está sendo muito feliz. Então, a legislação e as punições, que no começo, agora a gente começa a ver coisas mais sérias, então também ajudam aí, né, todo mundo a ficar com uma pulga atrás da orelha e ter mais consciência na hora de lidar com questões que atingem o meio ambiente, vamos dizer assim. Legal. Uma pergunta, a gente tem visto aí nos noticiários o calor extremo no hemisfério norte e em muitos outros lugares o desequilíbrio climático. Será que isso tem a ver com questões ambientais? A pergunta, né, é bastante ampla, Ramon, mas é muito pertinente. Mudanças climáticas, né, aquecimento global, esses temas que hoje estão aí, né, nas pautas principais. Até a encíclica papal foi em cima disso, né, foi em cima do meio ambiente, mudanças climáticas, né, o Papa aqui é químico, o Papa é químico, é muito interessante isso. Há muitos mitos e há muitas verdades nessa questão toda, né? A Terra, desde a sua formação há 4,5 bilhões de anos atrás, ela tem mudanças climáticas cíclicas, né? Isso é uma coisa natural.
as eras geológicas, né? Aqui, se eu for falar, a gente vai além, mas Claro. Tem muito de natural nas mudanças climáticas. A gente sabe que teve períodos glaciais. Por exemplo, nós estamos agora num período interglacial, que começou há cerca de 15 mil anos. 15 mil anos é um segundo no tempo geológico. Sem dúvida. Né? Mas, e que a gente está numa época mais quente naturalmente. Mas, claro, a ação antrópica, a ação humana, né, ela traz o quê? Ela acelera algumas coisas, alguns ciclos. Então, existe mudança climática? Sim. Existe mudança climática devido a questões ambientais? Sim. Tanto naturais quanto não naturais. Então, tanto que o IPCC, que é o órgão da ONU que trata, é o painel das mudanças climáticas, que tem aí cientistas do mundo inteiro, eles vivem em confronto lá, porque tem muita coisa que realmente é natural, mas a gente sabe que se a gente pega esses centros urbanos, ou megacentros urbanos, a gente vê aí com muito mais nitidez esses microclimas sendo alterados, e isso vai tendo repercussão. Então, Ramon, é um tema assim, muito importante que requer sim atenção e que se a gente não mudar como está mudando, vai ter consequências sim sérias no futuro. Então, as mudanças climáticas, é natural, então vamos deixar passar. Não, não é isso. Eu quis dizer que tem muita coisa que realmente é geológica, é natural, mas o homem, como já está, né, a gente vê a China, está se transformando, a China, por causa da poluição. E lógico, um país como a China afeta praticamente o mundo todo. Os Estados Unidos querer sair do Acordo de Paris afeta o mundo todo. Então, tem inúmeras ações aí que colaboram e muitas que prejudicam essa questão. Então, é um tema muito interessante que todo mundo pode colaborar também. Legal. Gustavo, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Você que está em casa, aguarde a continuidade do programa Empreender Tecnologias de hoje. Nós voltamos já.